Bem-vindos ao Folha Notícia. Vamos aos destaques da edição de hoje. Mais de 2.000 militares reformados exigem reposição dos seus subsídios. Preços dos produtos da cesta básica cada vez mais altos. Bem-vindos de volta e renovados votos de boa disposição. Mais de 2.000 militares reformados exigem reposição dos seus subsídios. A Associação dos Oficiais Generais Superiores, Capitães e Subalternos reformados manifestam-se descontentes com o Executivo angolano por cortar os seus subsídios de transporte, alimentação e habitação desde agosto de 2009. Na base de uma possível manifestação que teria lugar no dia 17 do mês em curso para exigir ao Executivo a reposição dos subsídios que lhes tinham sido retirados, Brigadeiro Limuqueno fez saber ao Folha Notícia que ocorreu uma reunião conjunta com oficiais do Comando Provincial de Luanda e agentes dos Serviços de Investigação Criminal, SIC, sob a orientação dos órgãos superiores da SFA, que na ocasião persuadiram a associação no sentido de se levantar a manifestação com garantias de que ao longo da próxima semana sejam encontradas as soluções. Nós estamos nesta associação não para criar instabilidade, não para criar violência, não para criar aproveitamentos políticos. Estamos apenas para pedir que nos tratem como seres humanos. No mês de agosto do ano 2009, fomos surpreendidos com corte de todos os direitos que está plasmado na Constituição. Todos os direitos que nós tínhamos, que estávamos a receber com regularidade. Quando nós passamos a reforma, de facto, de uma reforma compulsiva, não ao nosso pedido, não por razões de saúde, não por razões de sermos criminosos, passamos a reforma compulsiva por decisão do Estado angolano. Vocês vão passar a reforma. Na altura, quando passamos a reforma, tínhamos direito quase a tudo. Nos garantiram que vão ter direito a casa, vão ter direito à assistência médica, alimentação, bolsa de estudo, vão ter direito à pensão de reforma da Cor do Grau Militar, vão ter direito aos subsídios de trabalhadores domiciliares, vão ter direito a casas, meio de transporte, têm direito a tudo. Então, até que a base de Natal, subsídio de Natal, nós recebíamos. Então, assustamos no mês de agosto do ano 2009, cortaram-nos tudo. O que nos prometeram é que paremos com a manifestação para evitarmos instabilidade e que o Comando Provincial da Polícia vai levar o caso a instâncias competentes para se encontrar uma solução urgente e imediata para ultrapassarmos esta crise que nos afeta. Prometeram que na próxima terça-feira, é o início da conversa, é o início do diálogo entre a direção da associação e o Comando Provincial da Polícia de Luanda. Limuqueno afirma não descartar a hipótese de irem à rua caso não se cumpra com o que foi acordado. Preços dos produtos da cesta básica cada vez mais altos. Os preços dos produtos da cesta básica continuam altos, apesar dos pronunciamentos do Presidente da República em os baixar. Esta prateleira de um dos armazéns localizados no Calemba 2, por exemplo, mostra os preços dos produtos que, segundo populares, estão muito altos. O saco de açúcar de 25 quilos custa 22.300 kwanzas, fuba de milho 12.700 kwanzas, o arroz a 15.400 kwanzas, um bidão de óleo de 25 litros a 25.800 kwanzas, só para citar estes. Os populares dizem que a vida está cada vez mais difícil e pedem que se baixe o preço dos produtos. Os populares agastados dizem mesmo que se os preços continuarem assim, a resposta será nas urnas de 2022. E esta situação dos preços altos é geralmente em todos os mercados formais e informais. Até os produtos do campo produzidos localmente também estão tão altos, dizem os populares. Primeiro Fórum Internacional sobre o Estado da Saúde Pública, Angola e a Diáspora. Amplo movimento de cidadãos e o jornal Folha 8 realizam o primeiro Fórum Internacional Angola e a Diáspora para contribuírem com ideias e sugestões para melhorar o estado da saúde pública.
Os angolanos de bem residentes em Portugal, comprometidos com o estado atual da saúde pública no país, decidiram reunir-se em Lisboa para emprestar serventia intelectual pertinente no sentido de contribuírem com ideias e sugestões. O evento realizou-se no passado 10 de julho do corrente ano no anfiteatro da UCLA. Dentre vários depoimentos... Participar numa sessão organizada pelo Movimento Amplo de Cidadãos e pelo Folha 8 é fundamental. E os eleitos nunca podem esquecer que são mandatários de um poder que não lhes pertence, que é o poder popular, e não são mandantes ao serviço de qualquer tipo de interesses. Infelizmente, na prática, acabam por ser, e por isso as democracias estão tão doentes. Naturalmente, isto é válido para Angola e é válido também para Portugal. Sou natural de Maianga, Luanda. Estou doente renal crônico há 20 anos. Sou uma das primeiras pessoas a começar a fazer a hemodiálise em Angola. Portanto, a história da hemodiálise em Angola ninguém me explica. Em Angola há uma coisa que se fala-se da doença, mas não falam do doente. E a doença em Angola, principalmente estou falando da minha doença renal, em Angola se tornou um negócio. O problema é muito mais profundo do que a simples, e o simples não tem aspas, corrupção. E nesse país que se chama Angola, anualmente, cerca de 5 milhões de pessoas apanham malária. E nesse meu país, a questão da saúde está centrada na Covid. Um país com os recursos que tem, com as receitas que obtém de uma série de recursos de extração mineira, como petróleo, diamantes e outros, não vou enumerá-los todos aqui, devia ser um país, primeiramente, com um bom nível de educação, para a seguir ter um bom nível de saúde, porque não há uma boa saúde se não tivermos um bom nível de educação. Numa situação como esta, numa situação de pandemia como aquela que vivemos, nós podemos verificar que a desigualdade, a discriminação é muito acentuada e uma pandemia como esta acentuou essas desigualdades. E isso é um desafio para a qualidade do Estado, para a organização do Estado e, no limite, para a qualidade das democracias que devem ser centrais em qualquer Estado, se o Estado serve, de facto, para garantir os direitos dos cidadãos, só pode-se fazê-lo com um Estado que seja democrático. Porque a democracia, enfim, em termos práticos, tem que ser um sistema de conciliação de interesses em que cada cidadão tem voz e cada voz é ouvida. É uma dura batalha que nós temos tido com quem governa o nosso país. Parece um paradoxo a gente ter criado uma associação de doentes. Isso não faz muito sentido. Uma criação de doentes angolanos em Portugal. Tentou alertar os governantes que sempre tinham a fama de dizer que iam 6 milhões anualmente para os doentes angolanos em Portugal. Nós tentamos alertar que isto não era verdade. Angola tem um dos piores sistemas de saúde de África. Porque aqui, de facto, não existem doentes. Existem cidadãos que lhes é denegada saúde. Lotadores disputam as paragens com os cobradores. Lotadores ocupam as paragens e dizem estar autorizados para preencherem os lugares dos táxis em várias zonas da capital. Atualmente, não há paragem que não estejam jovens já conhecidos como lotadores de táxis. Chefe dos lotadores nas imediações do Golfo 2 conta a relação que têm com os lotadores. Chefe dos lotadores da farmácia central até o Interparque. Essa função de 2000 os cobradores. Aquela comparação mesmo de eu e o cobrador nos entendermos e saio da minha casa, deixei minha família para aqui procurar um pão de cada dia, é por aí, etc. Isso pertence a uma associação. Sim, a associação
da Aliança dos Taxistas de Angola. Para me tornar membro, paguei 5 mil kwanza, mas eu pago o cadastramento de 10 mil kwanza, todo o fim do mês. Acrescentou ainda que o serviço de lutador é o seu ganha-pão e que os ajuda a resolver determinados problemas. Cobradores falaram aos nossos microfones sobre a relação que têm com os lutadores. Tem facilitado às vezes o nosso trabalho, porque é muito difícil, né, estando na porta, aguentando já o barulho dos passageiros e estamos ali. Com o trabalho dos lutadores, o trabalho está a ser mais simples e mais rápido. E por vezes também implementar a associação dos lutadores está mais bom, porque não tem mais aquela complicação de antes. Vendedores ambulantes sem espaço para venda reclamam da má conduta dos fiscais. Quase todas as principais avenidas da capital habitualmente são ocupadas por vendedores ambulantes e há sempre uma brigada da fiscalização administrativa posicionada para evitar a ocupação das mesmas. Por motivo de venda em lugares não autorizados, os agentes da fiscalização entram em ação sem medir esforços. Os vendedores afirmaram que agentes da fiscalização, quando atuam, não respeitam os negócios e os que fazem é destruir às vezes e levar sem explicações nenhuma. Aqui tem muita corrida, Madrinha. A comida também tem mal. Nós estamos a batalhar para poder dar comida aos nossos filhos. Não estamos a conseguir porque tem muita corrida. O fiscal não vai deixar em paz. Estamos a lutar para poder um saco de arroz para levar em casa. Não estamos a conseguir. Toda hora nem levar o negócio. Nós estamos a sofrer demais, mãe. O fiscal está em cima de nós. Nós não podemos fazer, nós não temos emprego. Temos bilhete, não temos emprego. Não dá mesmo agora levar a poder negócio. Mesmo essa trouxa aqui é outra trouxa que eu estou saindo tirando no processo. Outra trouxa já levar. Simão Bernardo Ceusário, vendedor ambulante, diz que são obrigados a pagarem valores à administração local para efetuar a venda. O que nós temos constatado nos fiscais é que nós temos um cartão de venda ambulante. Temos este cartão na qual os fiscais chegam aqui. Depois, mesmo com o cartão cá, eles obrigam a nos dar uma gasosa. E nós pegamos nos valores, damos para eles. Mas aqueles fiscais que entraram agora, eles vêm sem maneira, tem aqui a gasosa, tem a água, eles chegam sem maneira, levam o carro de mão. Depois de levar, vamos lá na administração pagamos uma gasosa. É momento de lhe mostrarmos uma matéria. Desde já pedimos a sua sensibilidade pelas duras imagens. A partir de Portugal, jornalista William Toné. Saudações. Saudações, Dário. Nós trazemos hoje uma história que é de facto horripilante. É doloroso. Não vamos estar com muitos discursos. Vamos ver o drama de muitos doentes que foram abandonados em Portugal. O que ocorre com muitos deles é de facto uma prática desumana, criminosa, que poderia muito bem ser evitada, pois não são eles os responsáveis pelos desvios de milhões que a ministra diz. A ministra diz que se gastavam 6 milhões de dólares, pois há pacientes que recebiam tão somente 7 a 12 euros mês. 7 a 12 euros mês. Os que mais recebiam eram 337 euros por mês. Portanto, o dinheiro não saía com os doentes. As pensões não tinham condições. As pensões tinham casas de banhos coletivas. Os doentes só faziam uma refeição ao dia, o almoço. O pequeno almoço era-lhes dado pão com margarina, não manteiga, pão com margarina e leite ou chá. E depois só tinham o almoço. Aquelas pensões que não serviam refeições, os pacientes recebiam tão somente
7 euros por dia. O máximo chegava a 9 euros. Nada mais. Portanto, é este o drama, mas rapidamente vamos ver as condições em que está um homem que trabalhou na TAG, trabalhou também no protocolo da Presidência da República na área de voos, está completamente acamado. É o drama de muitos. Desde que a ministra tomou essa decisão, já morreram 3 pacientes. Eles vivem da caridade, da solidariedade de colegas e de organizações, como Voz de Angola e outros cidadãos anónimos, mas vamos, melhor do que nós, passar a palavra à sua própria mulher e acompanhante. Este é o senhor Manuel Gaspar Fernando. Eu sou a Catarina Paulino Fernando, esposa e acompanhante deste paciente que veio evacuado de Angola, a junta médica, e fomos abandonados aqui em Portugal, nessas condições que vocês acabam de ver. Esse paciente não anda, não fala, totalmente dependente, totalmente acamado, conforme vocês podem ver o estado dele, vive sob oxigênio, máquina, ventilação, 24 horas por dia, bebe água gelificada, só bebe água gelificada, alimento pastoso, o alimento dele é pastoso, vive nessas condições, tem que dormir com isso que vocês estão aqui acabando de ver por causa das carnes. E a nossa ministra veio ao público dizer que todos os doentes da junta médica que ficaram aqui em Portugal têm alta. Este paciente teve alta compulsiva, teve alta administrativa. Nenhum médico dos hospitais em que ele passou deu alta a este paciente. Este paciente não aguenta a viagem. 7 a 8 horas de Portugal para Angola não aguenta. Se de Setúbal, aqui onde nós estamos, até Lisboa, ele faz crise. Prova disso, os senhores Pascoal, os 2 Pascoal que tiveram aqui, que vieram pela comissão para avaliar os doentes, podem até ser meu testemunho. Porque nesse dia em que eles vieram para avaliar o meu marido, fez crise lá na Embaixada da Angola, saiu de lá sem avaliação e foi para o hospital de Setúbal, São Bernardo, onde ficou internado, em coma, sem visita. E assusto com esta alta compressiva. Não é porque nós não queremos ir, não. Ele não tem condições. Os médicos não me dão alta porque ele não resiste, não aguenta 7 horas de voo. E enquanto há doentes que ficaram ainda a se beneficiarem da junta médica. É incrível. Eu peço à senhora ministra, senhor João Lourenço, que revêem a situação dos doentes da junta médica. Eu levando este doente, ele não chega em Angola, morre no avião, segundo os médicos. Tenho eu aqui os relatórios médicos que dizem que ele está impossibilitado de regressar ao país. Tudo isso que eu tenho são relatórios médicos. Não fui eu quem escrevi os relatórios médicos. Não fui eu. Não fui eu quem escrevi os relatórios médicos. E nós estamos aqui abandonados. Nós temos despesas. Nesta casa onde nós estamos, é uma casa alugada, é uma casa particular. Eu pago só de energia 100 e tal euros mês. Porque ele vive ligado a todos os aparelhos. Os outros aparelhos estão aí na sala. 24 horas de energia. Eu pago renda de casa. Tenho que comprar medicamentos, fraldas, água, luz, comida. Eu vivo de doações. A Santa Casa de Misericórdia que me ajuda.
A Igreja Católica ajuda-nos com fraldas. O setor de saúde abandonou-nos. Agora nós praticamente vivemos com a ajuda dos nossos irmãos da Vozes de Angola. Eles é que se preocupam conosco. Eles é que querem saber como é que nós estamos. O que é que nos falta. Nós vivemos de doações. Este senhor trabalhou 38 anos na TAG. Foi funcionário. Descontou em Angola. Nós aqui não temos rendimentos nenhum. Nós aqui não temos rendimentos nenhum. Nós trabalhamos em Angola. Nós não temos rendimentos nenhum. Por favor, a quem de direito vê a situação deste senhor. As imagens falam por si. Triste situação. Vamos recordar os destaques da edição de hoje. Mais de 2.000 militares reformados exigem reposição dos seus subsídios. Preços da cesta básica cada vez mais altos. Assim foi a edição do Seu Folha Notícia de hoje. Fique bem e até a próxima.